E aí, de volta aqui no canal para os vídeos dessa semana. E hoje, cara, a gente vai começar uma série muito especial para mim aqui no canal, que é a série Setembro Amarelo. A gente está geralmente se separa o setembro para falar sobre doenças emocionais, para falar sobre ansiedade, para falar sobre depressão. E cara, do ano passado para cá é um tema que na minha vida ganhou muita importância, né? Por causa de aquilo que aconteceu. Então eu vou tentar compartilhar algumas coisas que eu tenho vivido nos vídeos desse mês de setembro. Tudo que eu estou fazendo no Instagram está sendo voltado para isso e aqui no YouTube não vai ser diferente. E lembrando que no dia. Eu estou gravando esse vídeo no dia 5, eu acho, se não me engano. No dia 5 de setembro. No dia 11, ou seja, segunda-feira que vem, eu irei lançar o meu novo e-book com o tema Ansiedade sob controle, né? Como Jesus lidou com o mal do século. Então já deixe reservado na sua agenda. No dia 11 de setembro vai estar disponível o meu mais novo e-book, que é eu compartilho um pouquinho do que eu tenho aprendido em Jesus a lidar com esse mal que ocupa hoje a nossa vida, como é que a gente pode lidar com as demandas do dia a dia, como é que a gente pode lidar com os estresses, com as preocupações pela perspectiva de Cristo. Não sou um profissional da área da psicologia, mas eu sou alguém que foi diagnosticado um ano atrás com depressão severa e alguns picos de ansiedade. Então eu sei, eu carrego no corpo as marcas daquilo que eu falo, né? Eu não lembro se eu já contei isso aqui no canal, mas eu vou aproveitar esse período que a gente está vivendo para compartilhar com vocês um pouquinho do que vem acontecendo em relação à ansiedade, em relação à depressão, desde o ano passado. Nós não estamos falando, galera, de algo simples, tá? Nós estamos falando de doenças, assim como tem o câncer, assim como tem a gripe, assim como você convive hoje com diversas doenças, a ansiedade, a depressão, elas também são doenças, tá? Que muitas vezes exteriormente não deixam marcas, mas deixam marcas profundas dentro, que deixam marcas profundas interiormente e que incapacitam tanto quanto outras doenças mais conhecidas, né? Eu lembro que era o dia 19 de agosto, era uma sexta-feira e assim, eu não sei como foi no seu caso você tem, eu não sei como foi em casos de pessoas que você conhece, mas no meu foi de uma hora para outra. Então estava tudo indo muito bem, isso antes do diagnóstico, né? Tava tudo indo muito bem e aí foi de um dia para o outro. Eu acordei cedo para ir trabalhar e só que eu acordei diferente. Eu até falo um pouco disso no e-book, né? Conto isso de uma forma um pouco mais detalhada, mas só para trazer aqui para vocês, nesse dia é como se outro João tivesse acordado. É como se o João, cheio de sonhos, planos, projetos, tivesse deixado, né, aquele lugar e outro João ocupasse aquele lugar. Porque de um dia para o outro eu acordei simplesmente sem vontade de viver. E não tem como colocar em palavras. Simplesmente você acordar, cara, sem vontade nenhuma de lutar pelos seus objetivos, lutar pelos seus sonhos, sem vontade nenhuma de conversar com Deus, sem vontade nenhuma de fazer devocional, sem vontade nenhuma de ir para a igreja, sem vontade nenhuma de trabalhar. Não é uma preguiça, tá? Cara, é simplesmente como se a sua essência fosse sacada, a sua essência fosse roubada. Eu achei aquilo muito estranho, não fui trabalhar naquele dia, acho que foi em um ano, acho que aquele final de semana foi o pior final de semana que eu já vivi, assim. Foi de muita crise, de muito choro, de pensamentos suicidas recorrentes, sabe? Era uma dor tão grande que não tinha posição, assim. Se eu dormisse, a dor não ia embora, não importa o que eu fizesse, aquela dor permanecia ali. E aí foi passando, aquilo lá não foi melhorando. Aliado a isso, todas as vezes que eu ia trabalhar, eu começava a ter crises de ansiedade. Depois que eu fui entender, o meu coração começava a acelerar, eu começava a ficar nervoso, começava a suar, começava a palpitar. Não podia estar no meio de muitas pessoas. Estar no meio de muitas pessoas era um desafio gigantesco, assim. Era eu que sempre
falei em público, nunca tive problema em relação a isso, né? Sempre fiquei nervoso, óbvio. Fico nervoso para gravar vídeo, fico nervoso para pregar, mas assim, consegui lidar com isso, mas eu não conseguia. Chegou de uma hora para outra, eu simplesmente não conseguia mais lidar e eu trabalhava numa escola, ou seja, muita gente o tempo inteiro. Então foi um desafio, eu tive que parar de trabalhar, fui ao médico, ele fez uma anamnese comigo e, e aí foi assim, minha vida nunca mais foi a mesma desde então, né? Depois de ele fazer algumas perguntas, ele tirou os olhos, ele estava olhando para o computador, ele tirou os olhos do computador, olhou para mim e falou, olha, você tem depressão de severa a muito severa, com alguns traços de ansiedade. E começou já ali a diagnosticar os remédios, pegou aquela folhinha azul que é só para remédios controlados, começou a fazer e cara, tanto do momento que ele olhou para mim e falou isso, até o momento de ir na farmácia, sabe, com aquele papelzinho azul, pegar um remédio controlado, parecia que tudo ao redor tinha parado no tempo e eu só conseguia pensar naquilo e, enfim, minha vida nunca mais foi a mesma desde então. Não posso dizer que hoje eu estou curado, acho que não tem cura para isso, né? Mas a partir dali já comecei a ser encaminhado para a terapia, para profissionais e tomar alguns cuidados ali, parar de trabalhar e evitar as telas, né? Enfim, uma série de cuidados, mas o fato é que desde então eu nunca mais fui o mesmo. Mas eu tenho aprendido muita coisa nesse tempo, sabe? Evidentemente, eu falo também disso no e-book, você está funcionando em uma potência reduzida. É como um carro que está andando, mas está com motor, mas tem defeitos ali no motor. É como um atleta que está retornando aos treinos, que está retornando aos jogos depois de um longo período parado por conta de uma contusão. Então é como se eu tivesse tido uma contusão muito séria e eu ainda não posso voltar 100% ao ritmo que era antes. E nesse novo jeito de viver, nessa nova etapa, nessa nova fase, eu tenho aprendido muita coisa de Jesus. Porque não estar trabalhando assim de carteira assinada, né, cumprindo ali uma jornada de trabalho, fez com que eu tivesse mais tempo de devocional, fez com que eu tivesse mais tempo para escutar, ouvir Jesus. E o próprio Jesus tem me levado a entender um novo ritmo, um novo jeito de viver. E eu tenho achado o meu ritmo. O ritmo que eu funciono, sabe? Não o ritmo que impõe para que eu funcione, mas o ritmo que eu funciono, que eu consigo lidar. Tanto ministerialmente, quanto em algum trabalho que eu for fazer. Hoje eu consigo articular e gerir isso de uma forma bem mais saudável. Bem mais saudável. Eu tomei alguns cuidados práticos. Então, por exemplo, minha rotina antes era acordar às 4 horas da manhã, fazer o meu devocional, tomar ali o meu café da manhã, ir para academia, voltar para casa, tomar banho, ir para o trabalho. Chegava em casa ali por volta das 7 da noite e tal, e aí ia resolver ainda alguma coisa ministerial. Então, eu acordava, já ligava o fone em algum louvor, ia para academia, ligava o fone em algum podcast, ia para o trabalho, ligava o fone em algum louvor, enquanto lia algum livro, então era muita informação. Eu comecei a reduzir o nível de informação que eu absorvia durante o dia. Porque o meu cérebro, eu podia ouvir podcast o dia inteiro, meu cérebro não ia conseguir absorver aquele tanto de informação. Reduzir as agendas ministeriais a praticamente zero. Eu entendi que era um tempo de voltar para o meu quarto, voltar para o secreto, porque até então eu estava eu não estava nem conseguindo digerir direito aquilo que eu recebia de Deus, porque eu recebia, já tinha que liberar algo sobre a igreja, tinha que ministrar em algum lugar, já tinha que liderar a adoração em algum lugar, então eu reduzi drasticamente a carga ministerial. E eu tenho vivido assim, basicamente. Hoje eu não consigo ir muito além disso. Quando eu vejo que eu tô que a rotina está muito no automático, eu paro, eu volto, eu retorno para este lugar, eu recarrego minhas energias. Então sempre quando eu vou ministrar, seja naquele mesmo dia, né, depois da ministração ou no dia seguinte, é um dia de um devocional um pouco mais intenso para eu recarregar minhas energias, recarregar minhas baterias, porque quando você está ministrando, quando você está pregando, existe poder espiritual fluindo através de você, então isso desgasta. Hoje eu estou tendo esse cuidado muito, muito maior assim, nessa parte, sabe? E tentando e buscando ali equilibrar um ritmo que eu consiga prosseguir, mas que eu também não me canse, que eu também não me desgaste.
Então tem sido assim, galera. Talvez você esteja passando por isso, você sabe, não é algo que tem cura. Mas tem um tratamento, existe um outro jeito de viver a partir de agora que você vai aprendendo e entendendo o seu ritmo. Existe um outro modelo de vida que você vai agora aprendendo. E nisso, cara, Jesus tem me ajudado demais. Jesus tem me levado a um lugar de depositar a minha confiança nele. Jesus tem me levado a um lugar de viver o presente. Jesus tem me levado a um lugar de não se preocupar com coisas desnecessárias. Porque essa preocupação excessiva, ela revela uma falta de uma falta de fé em quem o Pai é. Essa preocupação excessiva com aquilo que ainda irá acontecer, evidentemente existe uma patologia, evidentemente existe uma doença, mas isso revela algo profundo. E eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje, olhando no seu olho. Não é porque você está numa igreja, não é porque você é cristão, não é porque você é líder de algum ministério que você é proibido de ter doenças emocionais. Você não está isento da depressão, você não está isento da ansiedade. E se você percebe sintomas dessas doenças, mas você tenta rejeitar, tenta sufocar, tenta jogar para debaixo do tapete porque você é cristão e cristão não pode ter isso, meu amigo, desculpa, você não conhece da Bíblia. Porque a Bíblia traz exemplos de pessoas que tiveram depressão. Jonas viveu uma sobrecarga ministerial. Elias pediu para morrer. Elias viveu um dos maiores milagres da história e em seguida pediu para morrer, porque ele se sentia sozinho, ele estava sendo perseguido, ele pediu: Deus, é melhor que você tire a minha vida. E Deus soube lidar. O nosso Deus, cara, ele é um pai que ele sabe lidar com seus filhos. Ele sabe lidar com aqueles que ele criou. E no pai existe um caminho de retorno. No pai existe um caminho de preenchimento, um novo estilo de viver. Aliado, sim, à força profissional. O que me fez muito bem nesse período foi a terapia. Sabe? Uma terapeuta usada pelo Espírito Santo me fez enxergar as coisas de uma outra maneira também. Medicação se for necessário, mas não deixe que essa arrogância, sabe? Que essa arrogância ministerial façam que você ache que você é uma máquina. Faz com que você pense que você é de ferro, sendo que na verdade você não é. Você é ser humano, que está tão suscetível a isso quanto qualquer outra pessoa. Isso é real, galera, e atinge milhares de pessoas todos os dias. Essas doenças não escolhem classe, não escolhem sexo, não escolhem fé, não escolhem religião. Elas estão aí. Vamos tomar cuidado, vamos cuidar das pessoas que nós amamos, vamos olhar ao nosso redor, vamos perceber se alguém não está bem, para poder cuidar daquela pessoa. Beleza? Eu espero que tenha ficado alguma mensagem, espero que tenha ficado algum ensinamento através disso. Irei gravar mais vídeos sobre o assunto, mas o que eu queria para esse vídeo era isso. Beleza? Um grande abraço, já se inscreve no canal, deixa anotado na sua agenda, dia 11 de setembro vai estar disponível meu novo e-book, A Ansiedade Sob Controle, né? Como lidar com o mal do século como Jesus lidava. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.